Muito bem-vindos. Eu deveria fazer muitos agradecimentos, a começar pelo professor Martins, José de Souza Martins, que voltou a aceitar o convite da sua faculdade para proferir aula magna, que tinha sido o convite do professor Sérgio Adorno, e agradecer à professora Zilda, que fez a apresentação do professor na ocasião da aula magna. Estamos muito contentes de tê-los aqui. A todos, aqui tem um amigo meu, diretor da Faculdade de Odontologia, professor Valdir Jorge, e quero passar a palavra ao professor Sérgio Adorno. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a professora Maria Arminda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor José de Souza Martins, autor dessa aula magna, professor Paulo, vice-diretor da faculdade, professora Zilda Iocói, do Departamento de História, né? E nesta mesa cumprimento a todos os presentes. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, parabenizar a direção por essa iniciativa. Ela começou bem intencionada, com a indicação do professor José de Souza Martins para proferir a que seria a última aula magna durante a minha gestão, mas, infelizmente, por motivos que tensão política naquele momento, a aula foi, acho que pela primeira vez na história da faculdade, ela foi interrompida, não é? Eu confesso que a imposição do silêncio, para nós aqui na Faculdade de Filosofia, é trágico. É um sintoma de morte, não é? Então foi um fato muito difícil, foi difícil inclusive de narrar, não é? Até porque essa faculdade sempre foi pluralista, e no seu pluralismo, ela sempre esteve do lado daqueles que, de alguma maneira, não é, são os menos beneficiados pelas políticas sociais, pelas políticas públicas, pelo amparo do poder público e, sobretudo, pela universidade pública, não é? Dependêssemos de nós, todos aqueles, todos teriam direito à escola pública, não é? Gratuita, não é? Mas, infelizmente, estávamos num ciclo de conflitos. Em algum momento será preciso refletir, não é? E, felizmente, o ano passado, durante a... O ano passado foi esse ano. Foi esse ano, já estou... na aula inaugural desse ano, a professora Maria Arminda, com a sua sensibilidade, com o seu respeito pela Faculdade de Filosofia, lembrou bem que nós tínhamos que fechar esse ciclo, que não podia ficar aberto, não é? Então, convidou o professor José de Souza Martins para proferir aquela aula que estava programada e que não pôde ser proferida. A aula, uma aula emocionante, que diz respeito de nós, do nosso corpus, né, das nossas forças, das nossas alegrias, da nossa inteligência, da nossa história, né? E terminamos agora com a publicação dessa aula e com essa homenagem hoje, essa sessão da tarde maravilhosa, né, com a recuperação, o anúncio da recuperação, do processo de recuperação do prédio da História e Geografia, Geografia e História, que é uma cerimônia mais do que simbólica, não é? Ela diz respeito às raízes, não é? Diz respeito ao que somos, ao que queremos ser, não é? E depois, a homenagem ao professor Antônio Cândido, não é? A sensação que eu tenho que o Antônio Cândido é um tipo ideal de nós mesmos. E, portanto, nós gostaríamos de ser homenageados sempre.
E sempre que há uma homenagem ao professor Antônio Cândido, a sensação é que é pouco, né? Então, que essa seja uma entre muitas outras, para que a sua personalidade, a sua obra, né, seja sempre rememorada entre nós. E, finalmente, essa publicação, que eu tenho certeza que, para todos nós, tocará a nossa sensibilidade. É mais do que um testemunho de uma época, é mais do que o testemunho de uma vida acadêmica, é um testemunho escrito com paixão. Não é? E é com paixão que eu desejo a todos que leiam esse texto, maravilhoso texto. Muito obrigado. Zilda. Pergunta à professora Zilda, antes de passar a palavra ao professor Martins. Bem, eu vou usar a palavra bem pouquinho, não é? Porque tem tantas coisas lindas acontecendo hoje. E eu quero prestar a minha homenagem à nossa diretora, que, de fato, está fazendo uma mudança espetacular nas nossas relações, não só reconstituindo os nossos elos, fazendo esse percurso pela nossa escola, prédio a prédio, para dizer estamos todos juntos, somos integrados, e também para nos receber do jeito dela, né, Maria Arminda, que sempre é de uma delicadeza, de uma elegância e de uma generosidade imensa. E eu quero dizer a você, Arminda, que nós todos estamos muito felizes de você estar conosco nessa gestão, e ao Paulo também. Nunca vi uma dupla tão integrada e tão bonita, né, fazendo um trabalho lindo mesmo. Muito obrigada de tudo isso que nos ajuda a voltar a ter esperança em que a gente vai continuar bem. Não vou repetir a aula. Professora Maria Arminda, professor Sérgio Adorno, professor Paulo, professora Zilda. Nunca interromperam uma aula minha, nem a polícia, no tempo da ditadura. E foi isso que me deixou chocado, porque não foi a ditadura que tentou impedir que eu falasse, impediu. Foram alunos que se dizem progressistas, revolucionários, de esquerda, etc., etc., e gozada fazendo coisas que a direita faz, né? Ou nem a direita conseguiu. Eu tive naquele auditório de história, eu dei aula lá logo no começo, para turmas enormes de 500 alunos, que juntavam vários cursos, 2 torturadores do Exército Brasileiro. Eram alunos regulares, né, do curso de Geografia, né? Todos sabiam que eles eram. Eles nunca mexeram, nem comigo, nem com os meus auxiliares de ensino. Nunca. Não é porque eles fossem bonzinhos, e não é porque eles tivessem medo de mim, né? Porque nós não contávamos, não éramos importantes, né? Eles estavam procurando outra coisa. E isso foi acontecer aqui, muito tempo depois, numa época que a gente achava que as coisas já estavam bem encaminhadas. E pior, na semana passada eu fui convidado para fazer uma conferência em São Caetano do Sul, para comemorar o 3º centenário da construção da Capela de São Caetano, que era uma obra maravilhosa, não existe mais, existem as ruínas. Eu fiz 60 anos de pesquisa, uma pesquisa à parte de tudo que eu fazia, em arquivos históricos aqui em Portugal, etc., e fiz uma boa reconstituição do que foi essa maravilhosa capela, uma coisa totalmente neutra, a República não ia cair, o governo não ia se recuperar, nada disso. Não consegui fazer. A sala foi tomada por um grupo de esquerda, com faixas lá. Educação não é mercadoria. Bom, eu nunca defendi essa tese. E não era comigo. O pior, que nem aqui, nem lá era comigo. Sabe aquela história de Pilatos no credo? Pilatos não tem nada a ver com o credo apostólico. O cristianismo não muda nem desmuda por causa... O pobre do Pilatos entra no credo apostólico, como eu entrei nessas histórias. Estavam lá brigando, e não tem muito sentido, porque São Caetano é um município rico, que tem uma enorme coleção de escolas públicas, em todos os níveis, inclusive o nível superior.
tem até um problema que é excesso de vagas nas escolas públicas de São Caetano. Estão atualmente tentando importar alunos da favela de Heliópolis para preencher as vagas que estão lá, educação de bom nível, etc. Então, era uma coisa totalmente alienada, totalmente descabida, uma coisa muito decepcionante. Quer dizer, nós perdemos o rumo, esse é o detalhe. Nós não sabemos nem para onde vamos, nem de onde estamos chegando. É uma coisa melancólica, né? Eu olho para o meu neto, o que eu vou dizer para ele, né, sobre este tempo que é o tempo dele, né? Tenho o que dizer. Né? Enfim, o importante é ser teimoso. Já que você mandou pichar a parede aí, eu vou lembrar duas pichações. E mandamos no prédio, foi ideia do Alexandre, lá da História e Geografia, não aqui, lá no prédio, uma lousa para todo mundo escrever o que quiser. Aí isso é bom. Mas na Maria Antônia, logo que houve o golpe, uma coisa se viu que a todos admirava, né? Não tinha pichação, coisa escrita em porta, nada disso. Essas bobagens que se escrevem em banheiro, lá não tinha. O pessoal era muito educado. Houve o golpe e aparece uma escrita na porta do banheiro dos homens, tem aquela escada do hall, sobe lá em cima. Em terra de cego, quem tem um olho emigra. Começa a fazer sentido. E no prédio, aquele prédio pavoroso das Ciências Sociais e Filosofia, que é horrível aquele prédio, eu acho que todo arquiteto devia fazer um estágio nos prédios que eles planejam. Aquela ali era fábrica, Bom, fábrica, não vamos nem cogitar de fábrica de quê, né? Porque o prédio é de fato de chorar. Mas tinha uma paredona branca, eu ia dar minha aula, era a última aula do corredor, aquela paredona branca. Logo nas primeiras semanas, um filósofo anônimo, com um spray vermelho lindíssimo, escreve: parede, eu te livro dessa brancura. Ainda não livraram a universidade dessa brancura, né? Mas, enfim, muito bom o que vocês estão fazendo, pela memória, pela história da faculdade, né? Eu, evidentemente, não tenho muita coisa para dizer, só dizer o seguinte: Antônio Cândido está no meu livrinho. Claro, não poderia deixar de estar, porque ele foi um dos sociólogos que centraram a preocupação dele, de cientista, nessa figura irrelevante que é a figura do homem simples. Irrelevante, mas que justamente é o mais revelador, para lembrar um pouco as coisas que o Henri Lefebvre desenvolveu teoricamente. Um dos segredos das ciências sociais, em particular da sociologia, mais do que da antropologia, é a escolha do tema de pesquisa. A gente acha que, quem não é da área, acha que escolher um tema é ser, o efeito do pirulito de limão na vida das famílias pobres da Zona Leste. É um tema, francamente. E não é assim, né? Você precisa saber escolher o tema. E Antônio Cândido foi primoroso na escolha dos temas dele. A chegada aos parceiros do Rio Bonito é uma epopeia, não é uma coisa simples que ele falou, poxa, não é só porque o Edgar Carone tinha aquela fazenda decadente que aparece na fotografia lá, que é uma coisa de chorar, mas que sujeito relaxado que era o Carone, né? Bom historiador e péssimo fazendeiro. E até isso eu acho que entrou nos critérios da escolha do Antônio Cândido, quer dizer, uma degradação geral da situação, da paisagem, da condição humana, etc, etc. Mas isso vinha já das pesquisas anteriores, a pesquisa sobre o Cururu, etc. Ele identifica a chave está aqui. Então, ele está devidamente mencionado nesse aspecto aqui na minha aula. Eu fico feliz com o fato de que uma aula frustrada, impedida, acabou virando um livreto, né? Que isso aqui dura, né? Isso aqui dura. Aquele protesto não vai durar, o que é uma pena. Eu tenho pena daquelas pessoas, porque eu me lembro de uma menina reivindicando, dizendo que ela era discriminada na USP, porque tinha feito vestibular para a Faculdade de Medicina 5 vezes e não tinha passado. Bom, quem é reprovado 5 vezes no vestibular
provavelmente escolheu o campo errado, a profissão errada, não é? Porque o Florestan queria ser engenheiro. Ele logo percebeu que ele não ia passar no vestibular, né? Ele, felizmente, a sorte nossa foi que ele foi para as ciências sociais. Então, um conjunto de equívocos, partidos orientando as pessoas de maneira desorientadora, etc., essa confusão toda, e a gente não sabe o que fazer. E isto é uma reação, é um protesto prático, né? Funciona. Está aqui, vai estar nas livrarias, nas estantes, as pessoas poderão ler, discordar, concordar. Acho que tem uma página no fim que dá para escrever coisas contra o texto. Isso. Muito obrigado. Obrigado por terem vindo. Então, convidamos então o professor Martins para tomar assento ali e autografar os livros. Os livros estão aqui, eles podem ser retirados? Pode? Então tá bom. Então, quem quiser pode pegar os exemplares aqui. E convidamos a todos, então, para partilharmos o nosso café aqui, enquanto vamos pegando os livros e conversando livremente. Muito obrigado a todos. O professor Valdir Jorge vai dizer umas palavras. Olha, continuem na fila e bebendo, comendo, enfim, fazendo o que vocês têm que fazer. Eu queria dar um testemunho meu aqui. Eu nunca tive a oportunidade de vir na FEFELESH. Dado que a minha área é da saúde, eu sou hoje superintendente do hospital universitário, eu vim a convite da Maria Arminda. E vocês que estão aqui mais da área das humanas, possivelmente vocês não estão tendo a intensidade que quem está de fora está tendo de ver essa solenidade. Esta e do professor Antônio Cândido, do qual eu também sou leitor e conheço muito dele. Porque a gente que faz a parte da saúde também tem que ter um pouquinho de humanidades. Né? Tem que ter humanidade. Não, é verdade. Eu acho que mesmo o arquiteto, o engenheiro, também devia ter humanidade. Na área da saúde, mais ainda. Muito mais. E eu me sinto muito, 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 muito mais feliz, demais, de ouvir o que eu ouvi hoje. De ver o depoimento de vocês, dos professores, dos episódios, que às vezes a gente do lado de fora pensa que é um outro mundo, e o mundo de vocês é o nosso mundo. E a gente vê que tem mais gente e mais humanidade que a gente pensava. Então, a humanidade de mais humanidade. Então, os outros deveriam também vir fazer um périplo aqui, que você repita isso todo ano, Arminda, para resgatar o papel que vocês têm por nós. Ardorno, meu carinho, Arminda, meu carinho, e o professor, que é o nosso professor José de Souza Martins, o meu carinho. Meu carinho, e o nosso vice-diretor, o meu carinho. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, professor.